Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Josiane para mais uma aula do PIL. Então, na aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, não muita coisa, porque eu vou precisar um pouco mais da ajuda de vocês para nós fazermos essa aula. Então é o seguinte, hoje nós vamos ler, nós temos mais um livro para ler, na verdade, que se chama O Jeitinho de Cada Um. Esse é o nome do livro. Eu não estou com esse livro aqui em mãos, mas eu tenho ele em PDF, porque eu leio no celular. E eu vou enviar para vocês também, para vocês fazerem a leitura aí na casinha de vocês, aí onde vocês estão, tá bom? Para vocês lerem pelo celular ou então pelo computador, onde vocês puderem ler, ok? Então é o seguinte, hoje a leitura vai ficar completamente com vocês, tá bom? Então vocês vão treinar um pouquinho a leitura de vocês. Quem já consegue ler sozinho, você vai continuar treinando ainda mais e vai tentar fazer essa leitura sozinho, tá bom? Se ainda não conseguir ler sozinho, aí sim que você vai pedir ajuda do seu papai, ou então da sua mamãe, do seu titio, titia, vovó, quem estiver aí para ajudar vocês, tá bom? Então vocês vão treinar um pouquinho, vão praticar a leitura em casa, praticar a leitura com seu pai, com a sua mãe, tá bom? Para poder, no fim, responder a atividadezinha que é bem simples. A atividade de hoje é o seguinte: nós vamos estudar um pouquinho sobre personagens. Vocês sabem me dizer o que são personagens? Se ainda não souber, eu vou explicar aqui para vocês. Personagens é o nome que a gente dá para as pessoas, ou então os animais, o que quer que seja, que participam da história que a gente está lendo. Então, todos aqueles participantes da história, as pessoas ou os animais que estão fazendo aquela história acontecer, se chamam personagens. Esses personagens podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos, pode ser qualquer coisa. Os personagens são aquilo que a gente está falando sobre, que a gente está escrevendo sobre, ou que a gente está lendo sobre a história deles, tá bom? Então a atividade é o seguinte: vocês vão ler, fazer a leitura desse livro em casa e vocês vão identificar quem são os personagens dessa história. Quais são os nomes deles? Então, nesse livro que vocês vão ler, que se chama O Jeitinho de Cada Um, ele fala sobre alguns personagens, sobre vários personagens. Esses personagens têm nomes. Então, a atividade é o seguinte: vocês vão escrever numa folhinha de papel o nome desses personagens, tá bom? Então, tá assim, ó. Eu vou dizer para vocês quem são o primeiro e o segundo personagem. O primeiro se chama Pingo de Flor e ele tem uma característica. Cada um dos personagens do livro que você vai ler, ele tem um nome que é dado lá e ele tem uma característica no final, ou seja, alguma coisa que define ele sobre o que ele gosta de fazer, o que ele é de verdade. Então, olha só, o nome do primeiro é Pingo de Flor. E qual a característica dele? Ele é dorminhoco. Então, é isso que você vai escrever. Você vai escrever dessa forma aqui, ó. Eu vou enviar para vocês uma folhinha de atividade ainda. Vocês vão escrever personagens e aqui colocar enumerado o nome de cada um. Primeiro é o Pingo de Flor. Qual a característica dele? Coloca aqui 2 pontos e a característica. Ele é dorminhoco, tá bom? Segunda característica, segundo personagem, é o Pingo de Fogo. Qual a característica dele? Ele é só emoção. Tá escrito lá no livro, então vocês vão ler, vão acompanhar e enumerar todos os outros. Ó. Pingo de Flor, característica dorminhoco. Pingo de Fogo, característica só emoção. Aí vocês vão enumerar os outros aqui embaixo também. Terceiro personagem, coloca o nome e a característica. Quarto personagem, o nome e a característica. Até o fim do livro. Então essa é a atividade de hoje. Saber identificar quais são os personagens da história que você está lendo, porque isso é muito importante, a gente saber sobre quem a gente está lendo, quem está participando daquela história. Isso se chama interpretação de texto, tá bom? Que é isso que a gente precisa desenvolver um pouco mais. Então, a gente vai fazer isso ao longo das nossas aulas, tá bom? Então, é isso. Essa vai ser a atividade. Eu vou enviar uma folha ainda para vocês, direitinho, sobre como montar na folha de caderno de vocês, tá bom? Vai ser somente isso, a atividade, fazer a leitura com o papai, com a mamãe, com o titio, com quem tiver aí para ajudar vocês. Se você conseguir fazer sozinho, ótimo. Se não conseguir, aí sim você vai pedir ajuda, tá bom? Aí vai fazer a atividadezinha na folha de caderno mesmo. Escrever personagens. Aí depois enumera os personagens. Personagem 1, nome e característica. Personagem 2, nome e característica. Até o final, até aparecer o último personagem do livro, tá bom? A atividade é somente essa. Então, eu espero que vocês consigam fazer qualquer coisa.
me procura que eu ajudo a responder, ajudo a tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? É somente isso, é um livro bem curtinho, é só para praticar a leitura mesmo de vocês, que nós precisamos praticar a leitura em casa, onde estiver, para desenvolver melhor e a leitura fluir bem, tá bom? Então é somente isso. Eu vou enviar também para vocês a folhinha com atividade bem simples, eu vou enviar o livro também para vocês lerem em casa, tá bom? Não precisa imprimir nada, só precisa fazer a leitura no celular mesmo, que vai ter em PDF, como eu sempre mando, e a atividade é copiada no caderno, é bem simples, bem pequenininho, ok? Somente isso. Qualquer dúvida me procurem, até a próxima aula, tchau!